nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima. Sempre a cargo vossa vida. Podemos nos assentar durante alguns instantes. Reverendo Padre Frei Timóteo, caríssimos irmãos, todos os nossos fiéis que nos assistem pelos meios de comunicação social. Reverend Father Timothy, dear brothers, all the faithful who are watching us through any social media. Festa do Santíssimo Rosário. Grande festa, mas hoje não poderíamos deixar de comentar, como brevíssimos avisos, espero ser o mais breve possível. Today, Feast of the Holy Rosary, but we should not let this moment without some advices. Não poderíamos deixar de comentar. Nas últimas semanas, nós tivemos a tristeza de ver alguns ditos frades franciscanos portando tristemente o hábito da nossa Santa Ordem e apoiando tristemente alguém que apoia princípios que não são católicos. In these last days, we could see that some so-called friars went to give support to some other person who supports principles that cannot be conciled with the Catholic faith. Isso acaba confundindo a muitas pessoas que, de fato, são grandes devotas de São Francisco e acabam, infelizmente, unindo a imagem destas pessoas à imagem da ordem franciscana. This is a problem for the ones who are weak in their faith, because they might confound, make a mistake about if they are really Franciscans or if we are the ones. A priori, eu gostaria de começar apresentando quem somos, o que é e quem são os frades desse convento. Por quê? Porque certamente isso é uma tática revolucionária antiga, ou seja, a desinformação. Vão sair, possivelmente, é possível que as pessoas comecem a compartilhar este vídeo e certamente sairá uma nota por parte dos modernistas dizendo sempre a mesma coisa. Eles não fazem parte da Igreja Católica. Então gostaria de fato, dar algumas explicações de quem somos. We would like to tell you who we are, because as soon as this video is enough enough sharings, probably the modernists will write something saying that we are not with them. So it's good for the faithful to know who we are. Por isso eu peço a paciência dos senhores, porque de fato, hoje, devido a essa grande festa e devido a essas explicações tão necessárias, o nosso sermão vai se alongar um pouquinho a mais. So I ask your patience, because today is a great feast, and I must make a comment about this, so the sermon will be a little longer than usual. Mas tanto essas explicações como esta grande festa acabam, por providência divina, estando conectadas uma com a outra. But providentially, this explanation that I will give and this great feast of today have a connection. Bem, nós somos franciscanos e trazemos no nosso nome OFM. Porém, colocamos uma sigla subsequentes, ou seja, subsequente, aqueles que desejam de fato seguir a São Francisco
de acordo com o que a nossa santa regra nos ensina e nossas constituições até o Conciliábulo Vaticano II. We are OFM, but we added the S, meaning subsequentes, those who are following, because we are trying to follow the way, the maximum we can, the rule and the constitutions as were laid down before Vatican II. E é muito bom, senhores, retornarmos a esse tema. Muitas pessoas desconhecem, veem esses frades, ditos frades, realizando tais atos e se escandalizam. Mas como? Como um frade da igreja faz isso? Da Igreja Católica Apostólica Romana, um franciscano, como é possível apoiar alguém que de fato apoia o aborto, no caso apoia a ideologia de gênero e outras coisas que nós temos visto? Como isso é possível? E aí voltamos ao tema Vaticano II e o que realmente aconteceu e a invasão, a infiltração que nós tivemos nos vários setores e ordens dentro da igreja. It's important to talk about this because some people will see these Franciscans, so-called Franciscans, supporting a person who defends gender ideology, who defends the legalization of the abortion, and they will ask themselves how it is possible that a son of Saint Francis defends such a thing. Why is the Catholic Church doing something like this? And to explain this, we must go back to Vatican II and the infiltrations that happened, including among the religious orders. Meus caros, nós temos visto nas últimas semanas e diria ao longo desses 4 anos, nós temos visto tantos escândalos que nos têm arrepiado, nos têm emocionado de certa maneira. E algumas pessoas de bom senso começaram a se questionar o que de fato aconteceu na Igreja Católica Apostólica Romana. Starting 4 years ago, we have seen so many scandals that some people simply started to make reasoning, trying to understand what is happening with the Catholic faith. De fato, nós temos visto isso através da situação política do país. And in fact, we have been seeing this through the political situation of our country. Clérigos apoiando o comunismo. Like so-called clerics supporting the communism. Clérigos, entre aspas, apoiando ideologia de gênero oficialmente. So-called clerics supporting in an official manner the gender ideology. E bem, nós tivemos a graça de ter durante esses 4 anos um governo que se opôs a esses princípios. And we had the grace of having, starting from 4 years ago, a government that is against those practices. E por esta razão natural, por graça de Deus, muitos católicos começaram a se questionar o que de fato aconteceu na igreja. And because of these natural reasons and the grace of God, some Catholics started to ask themselves what had happened with the Catholic Church. E a resposta é essa, meus caros irmãos: invasão, infiltração. And the answer is infiltration and invasion. É isso que aconteceu conosco. É isso que aconteceu com a nossa tão amada Igreja Católica Apostólica Romana.
this is what happened to us. This is what happened with our Holy Mother Church. E aqui, mais explicitamente, vemos isso através de um famigerado movimento chamado Teologia, entre aspas, da Libertação. And here we see all this more explicitly in the so-called liberation theology. Isso aconteceu também dentro da Ordem Franciscana. This also happened inside the Franciscan order. E muitos frades que de fato defendiam os princípios católicos, os princípios verdadeiros a favor da vida, contra o aborto, a favor da família, da verdadeira família, e não de uma falsa concepção de família, entre outros valores, a favor da Santa Missa, da missa de sempre, a favor da verdadeira dogmática católica, e não de invenções falaciosas pós-conciliares. Estes homens foram expulsos da sua ordem. And many friars who were defending the family instead of these new forms, the life instead of the abortion, they were simply persecuted because of these positions and were expelled from their friaries. Esses homens que recusaram firmemente este falso concílio que influenciou a maior parte das dioceses, ou melhor dizendo, todas as dioceses, introduzindo uma falsa concepção de catolicismo, esses homens sofreram amargamente. Those who refused to follow what Vatican II was preaching, Vatican II, a council which made influence on all the dioceses of the world. These men, the ones who rejected it were persecuted. Aqui no Brasil, eu conheci dois falecidos. Um capuchinho, OFM CAP, e outro, OFM, Frei Matias Gonzaga. Um, Frei Cristóvão Piroli, capuchinho, outro, Frei Matias Gonzaga. Todos dois, porque não aceitaram essas inovações, porque não aceitaram a concordar com esses princípios que não são católicos, foram expulsos das suas ordens. Here in Brazil, I met two of them who are already dead. One was a Capuchin, OFM Cap, and the other one was a OFM, and they were expelled from their orders because of they're not willing to follow Vatican II. One named Brother Cristóvão Piroli, Father Cristóvão Piroli, and the other, Father Matias. Expulsos da ordem. Mas eu gostaria de focar melhor em dois nomes que, de certa forma, influenciaram a nossa tentativa de reforma. But I would like to focus on two names that had an influence in our foundation. O primeiro nome é o do Frei Luiz, OFM, um americano, um franciscano americano formado na província do Canadá. The first, Brother Luis Vedelis, who started something in a foundation in the United States. E o segundo, Padre Martin Stepanek. And the second one, Father Martin Stepanek. Dois grandes exemplos, de certa forma, até algum ponto de resistência a esta
onda pós-Vaticano. É verdade que alguns deles deixaram-se levar por essa pressão e acabaram se desvirtuando. Na verdade, um só, Bispo Wesselis, mas para resistir o concílio se mantiveram fortes. Two examples of friars who resisted the council. It is true that one of them, Bishop Wesselis, made some mistakes, but in what touches the point of resisting the council, both of them are really good examples. Bem, meus caros, vamos conhecer quem são essas duas figuras para que depois alguém de má fé não nos diga que nós somos franciscanos sem nenhuma, de certa forma, sem nenhuma ligação com a ordem, sem nenhum referencial com a ordem. Vamos conhecer a vida de certa forma, as credenciais desses dois homens, desses dois membros da ordem. Let us know who these men are, so that they cannot accuse us of being Franciscans like out of nowhere. That we have a connection with the past. Let's see the credentials, so as to say, of these two friars. Então, Wesselis nasceu no dia 29 de janeiro de 1930, filho de imigrantes lituanos, em Rochester, Nova York. Wesselis, he was born on January 29th of 1930, and he was a son of immigrants from Lithuania, and was born in Rochester, New York. Entrou no seminário menor dos Padres do Espírito Santo. He joined the minor seminary of the Fathers of the Holy Ghost. Vestiu hábito em 1949, como membro da Ordem dos Frades Menores, OFM. He received the habit in 1949 as a member of the OFM, the Order of the Friars Minor. Fez o noviciado sob o comando do Sagrado Coração na província e estudos de filosofia da Imaculada Conceição. He went through his novitiate under the province of the Sacred Heart, and he also studied his philosophy in this province. And he studied his philosophy in the province of the Immaculate Conception. Frequentou o Seminário Franciscano de Montreal para Teologia. And he went through the Franciscan Seminary of Montreal for his theology. E durante este período ele recebeu as ordens menores e maiores. And during this period, this time he received his minor and major orders. Em 16 de junho de 1956, Padre Luiz foi ordenado ao sacerdócio, sacerdote em Montreal. And in the 16th of June 16th of 1956, Brother Louis was ordained a priest at Montreal pelo Cardeal Ledger. By the Cardinal Ledger. Até 1957, pregou e administrou sacramentos nos Estados Unidos. And until 1957, he preached and distributed the sacraments in United States. Depois, recebendo, por obediência, o mandato do ministro-geral da época, Dom Reverendo Agostinho Sepesk, OFM. And then receiving the obedience from the General Minister of the Order, the Reverend Agustin Sepinski, OFM, para estabelecer os franciscanos, especialmente na to establish the Franciscans, especially in Korea,
Passou 18 anos no Extremo Oriente em missões. He spent 18 years in the Orient, Onde ministrou os sacramentos tanto para nativos como para soldados americanos. where he administered the sacraments not only to the natives but also to the American soldiers who were there. Essa é de fato toda o currículo do Padre Vézelis. This is, in fact, the curriculum of Father Vézelis. Agora veremos Padre Martin Stepanik. Now, let's see about Father Martin Stepanik. O Padre Stepanik nasceu em 12 de novembro de 1915. He was born in the 12th of November of 1915. Em 1930 ele entrou no Seminário Menor de São José. And in 1930, he joined the minor seminary of St. Joseph. Depois foi transferido para o Seminário Santa Maria, em Le Mans. And afterwards, he was transferred to the St. Mary's Seminary at Limon, para estudar e se tornar padre franciscano católico. so that he could become a Franciscan priest. Com a designação de Padre Stepanik, a Ordem dos Frades Menores. Seu voto final foi em 3 de setembro, votos perpétuos, de 1938. His perpetual vows were on the 3rd of September of 1938. E foi ordenado sacerdote em 14 de maio de 1941. And he was ordained a priest 14th of May of 1941. Neste mesmo seminário de Santa Maria. In all this in the same seminary of St. Mary. Sua primeira missa solene foi na Igreja Católica de Santo Inácio, aos 15 de junho de 1941. His first solemn mass was in a church of St. Ignatius, and this happened in the June 15th of 1941. Após a sua ordenação, continuou os estudos na Universidade Católica de Washington, completando os estudos em 1948. After being ordained, he continued his studies in the Catholic University of Washington, D.C., and until he received the title of being a doctor in sacred theology. Depois de completar os estudos na Universidade Católica, ele foi designado para uma paróquia franciscana. After finishing his studies in the Catholic University, he was sent to a parish, a Franciscan parish. Ele retornou depois ao seminário, onde continuou ensinando em faculdades e escolas e também no seminário. After some months, he went back to the seminary, and he spent some time teaching at schools and universities and at the seminary where he was in. Meus caros irmãos, qual é a ligação entre esses dois homens? My dear brothers, what is the connection between these two brothers? Todos esses dois, foram expulsos da ordem porque rejeitaram as inovações pós-conciliares. Both of them were expelled from the orders because they rejected the Vatican II innovations. É verdade que cada um seguiu o seu caminho. Padre Stepanik, com mais senso. Infelizmente, Monsenhor Vézelis, vemos que houve uma certa derrocada, mas tanto um quanto o outro sofreram as mesmas dificuldades.
it is true that each one of them followed his own way. Father Martin Stepanik was more prudent than Bishop Bezelis, but each one, both of them suffered a lot of difficulties because of their expulsion being expelled from the order. Mas quero concentrar-me especialmente no Padre Martinho. But I would like to talk primarily about Father Stepanik. Padre Stepanik, infelizmente, teve que sofrer os rigores de penitência e de humilhação pós o Concílio Vaticano II. After the Vatican II, Father Stepanik had to suffer the penance and a lot of humiliations. Já com uma idade avançada, após o concílio, este homem, grande teólogo, membro da OFM, da Ordem Franciscana, foi obrigado a celebrar a missa, primeiramente, nos corredores do convento. Being already old, after the Vatican II, he was obliged to celebrate the Mass in the hallways of his friary. Depois, posteriormente, na sua cela. Then afterwards in his own cell. E por fim, expulso do convento por se recusar a corroborar com o Vaticano II. And lastly, he was expelled from his friary because he refused to cooperate with the Vatican II. Nós veremos então, meus caros irmãos, uma cena nunca vista. Um grande teólogo, um doutor em teologia sagrada, morando num carro. And we will see an amazing scene. This old friar, a great theologian, doctor in sacred theology, was living in a car. Sim, um doutor de teologia sagrada morando num carro, pois os seus irmãos de ordem o haviam expulsado. That's it. A doctor in sacred theology living in a car because his brothers expelled him. Certamente por não aceitar os princípios que hoje nós vemos estes ditos frades defenderem publicamente. Certainly because of not willing to cooperate with these principles that today we see the so-called Franciscans defending them more clearly. Claro, não com toda a potência que nós vemos hoje, mas o início desses princípios. Not so hard as they are today about these bad principles, but rejecting as if it were the principles of what we see today. E pelo lado natural, nós vemos um homem já envelhecido, dando tanto dos seus anos à ordem, tendo dado tanto dos seus anos à ordem, expulso do convento e reduzido como moradia a um carro. And we see an old man who gave his years for the order simply being expelled and having to live in a car. Bem, sem querer me alongar, meus caros irmãos, o que nos liga a estes, de certa forma, ao menos historicamente falando, a esses dois frades que recusaram a aceitar o Vaticano II? What is not delaying too much, what is the connection between these two friars, at least historically, and us? Claro, deu hábito e deu formação de noviciado ao nosso superior geral, Padre Francis Miller, e o outro o influenciou de uma forma muito forte. One of them gave the novitiate and
the habit to our General Superior, Father Francis Miller, and the other one had a great influence on him. E todos dois influenciaram este movimento agora, cada um da sua maneira, para que nós pudéssemos hoje ter esse espírito anticonciliar. And both of them had an influence on what we have here today, especially in the point of rejecting the considered innovations. E é isso que nos faz diferentes destes frades que no dia 4 de outubro foram vistos com aquele que é a base, o princípio exposto de tudo aquilo que nós rejeitamos em relação à política que é feita em nosso país. And that's what separates us from these so-called friars who on the October 4th had a meeting with the public person who supports everything that all the principles that we reject.